Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, vamos dar início mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios, a igreja eleita lá em Éfeso, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. O comentarista da revista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, comentarista da Escola Bíblica da CPAD. Nós estamos dando início à primeira lição do segundo trimestre de 2020, onde nós vamos falar sobre a carta aos Efésios, a saudação e as doutrinas. Está comigo nosso irmão Ronilson, professor da Escola Bíblica. Também o coordenador, o irmão José Paixão. Então, nós vamos fazer a oração para nós dar início à nossa... Ó Deus querido e Deus eterno, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, oramos, Senhor, pedindo a tua misericórdia, teu socorro, Pai, sobre esta aula. Seja conosco, Pai, com cada professor, meu Pai, e aqueles que vão ouvir, Senhor, em nome de Jesus, nos dá graça e força, eu te peço de novo, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Dando continuidade aqui à nossa lição bíblica, eu vou fazer a leitura do texto áureo da verdade prática. O nosso texto áureo diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 1 a 2 e Atos 19, de 1 a 7. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Então, dando continuidade à lição, vamos ler a introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja estava revelado para o meio de Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o comentarista da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Dando continuidade também, aqui o primeiro tópico da lição fala a autoria e a data da escrita da carta de Efésios. A carta de Efésios foi escrita por volta de 50 a 60, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E dentro
no contexto histórico, tem 4 cartas que Paulo escreveu quando estava prisionado lá na cidade de Roma, que é Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas a atual que nós vamos estudar é exatamente a de Efésio. Também, que diz a autoria conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então Paulo inicia a sua carta dando aos leitores da carta quem que estava enviando, que era exatamente ele é o autor da carta, direcionada aos Efésios. E falando também de Paulo, quero falar um pouco da vida de Paulo. Paulo foi um dos grandes e mais influentes dos escritores da Bíblia. Paulo tem aproximadamente 13 cartas escritas no Novo Testamento. Ele era um homem perseguidor da palavra de Deus, mas por volta do ano 35 depois de Cristo, ele indo da cidade de Jerusalém para Damasco, descendo ali com a carta para prender os cristãos que estavam se convertendo a Jesus, ele teve um encontro com Cristo. Ali onde Paulo teve a sua primeira experiência com Cristo. Então foi na data de 35 depois de Cristo que ele teve esse encontro. Ele se chamava Saulo, né? Depois que veio se tornar Paulo. Nessa época, Paulo já como cristão, e passado um tempo, ele só voltou a Jerusalém depois de um certo tempo. Especificamente, eu particularmente não encontrei quantos anos ele ficou para retornar da sua conversão até Jerusalém novamente. Mas quando ele retornou a Jerusalém, ele foi recebido lá pelos irmãos, os apóstolos que se encontravam lá, e de antemão até Barnabé, o primeiro a abraçar o nosso irmão Paulo, agora convertido. Bem falado sobre Saulo, né, que é no hebraico, mas também onde significa solitário. Provavelmente é uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Paulo nasceu em Roma, mas muito novo foi morar em Jerusalém. Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, que ele ficou um tempo sem voltar a Jerusalém, ele já voltando convertido e tendo sido abraçado pelos apóstolos ali que se encontrava, até porque também muitos dos apóstolos não queriam recebê-lo, devido à sua fama que já tinha sido percorrida, que ele ia e perseguia os cristãos. Ele foi que ele mesmo, o apóstolo Paulo, se declarou que foi a favor da morte de Estevão. Então por isso que até os apóstolos tinham medo, mas Barnabé, o abraçando e trazendo junto para os apóstolos, iniciou ali uma nova vida na vida do apóstolo Paulo, aonde Paulo também, tendo a chamada para pregar o evangelho para o gentio, devido a ele ter um encontro com Cristo, em Atos 9, nós vamos observar que ele tendo esse encontro, ele fica cego, mas Deus, numa revelação, sendo revelado a ele, para que ele fosse até a casa de Ananias, onde Ananias orava por ele e ele seria curado, para a grande obra que ele teria que realizar em favor do reino de Deus. E Paulo indo ali, o Ananias ora por ele é curado e ele entendeu a chamada para evangelização. E essa chamada foi já exatamente o gentio, né? Por isso que chama o apóstolo amado do gentio, Paulo. E a primeira
viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele começa em Antioquia da Cilícia. Ele começa em Antioquia da Cilícia, passa por Salame, Chipre, Paf, vai até Atalias, Pege, Antioquia de Licônia, é outra Antioquia, não é a mesma Antioquia, tem duas Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. De Derbe ele volta exatamente fazendo o retorno, só que não passa mais em Paf, nem em Chipre, nem em Salame, volta de Atalia, ele volta para Antioquia. Essa foi a primeira viagem do apóstolo Paulo, em torno de 38 a 40 anos depois de Cristo, depois da sua conversão. E a segunda viagem do apóstolo Paulo se dá início quando ele já estava com os irmãos em Jerusalém. A partir de agora já não é mais em Antioquia, era um período que ele estava já com os seus em Jerusalém. Também deu início entre 48 e 49, que ele sai de Jerusalém, vai para Antioquia, passa por Derbe, Icônio, Antioquia, Frigia, Mísia, até chegar em Filipe, Tessalônica, Berea, vem até Éfeso, que aí foi a primeira passagem de Paulo aos Efésios, né? Ele passando lá, ficou poucos dias, mas também ali ele já falando do amor e da misericórdia de Deus, onde ele também abriu ali uma igreja, onde ele teve a oportunidade de falar da presença de Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, se a gente vê, capítulo 15, versículo 36 ao 39. Já a terceira viagem do apóstolo Paulo, se já dá início entre 54 a 58, que ele também faz exatamente o caminho saindo. Agora ele já não sai mais de Jerusalém, ele sai da onde saiu da primeira viagem. Ele sai de Antioquia, vai até a Galácia, passa pela Frigia, passa por Efésio, vai até Filipe, até Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Macedônia, aí vem retornando até chegar novamente em Jerusalém. Nessa terceira viagem, irmão, meus queridos, foi uma das, eu lendo a lição, estudando a lição, que mais me chamou a atenção, que foi aonde Paulo teve a oportunidade de ali, dando uma despedida dos diáconos, dos cooperadores, dos presbíteros, dos anciões que estavam em Éfeso. Ele se declarando, né? Está no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, aonde ele chega em Éfeso, chama os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhe: varão, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me partei-me no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas do judeu me sobrevieram, como nada que útil já deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O que Paulo estava dizendo aqui em Éfeso, era dizendo que
não importava o sofrimento, a perseguição que ele estava passando, mas o que ele sentia, o desejo, era de falar do amor de Deus, era ele trazer o Evangelho para o gentio, levando o Evangelho de Cristo, a boas novas, para aquelas pessoas. Então, Paulo, ele não se importava, irmão, muitas vezes com a própria sua vida, porque o que ele queria era falar de Jesus, porque ele se converteu e ele queria que as pessoas conhecessem esse Cristo que ele tinha se convertido. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, é onde ele dá a sua despedida para o povo de Éfeso. Capítulo 21, versículo 28 diz assim: chamando varões israelitas, expulde estes homens que por todos de Atenas e todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E demais disto introduziu também no templo os gregos e o profano e este santo lugar. Quando o apóstolo Paulo chega, irmão, meus queridos, ele chega de volta a Jerusalém, ele encontra os varões ali que não queria que Paulo se ajuntasse com outras pessoas e entrasse no templo, porque eles tinham o templo como o templo sagrado. E Paulo, querendo mostrar para eles que Jesus veio não só para o judeu, Jesus veio para todos aqueles que chegassem aos pés dele, né? Porque era o desejo de Paulo que todos chegassem ao conhecimento de Jesus Cristo. No versículo 29 ele diz: porque tenho-vos com ele na cidade de Trofiano e de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzia no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, havendo grande discurso de povo. Pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Veja como até o dia de hoje, quando a gente começa a falar da salvação através da graça não merecida, que nós falamos de Jesus, através de Jesus Cristo, as pessoas muitas vezes não aceitam, né? Então aqui, irmão Ronilson, o irmão Zé Paixão, eles não aceitavam Paulo de forma nenhuma, Paulo chegar com essas pessoas que se convertiam ao templo. Eles consideravam que estava profanando, né, o templo, né? Então era algo que para eles era um alvoroço, era doutrina nova, ele não aceitava que as pessoas se convertessem, né? Irmão, também eu fui analisar e trouxe uma cronologia da vida de Paulo. Irmão Stênio, os professores aqui, o irmão Zé Paixão, nosso coordenador. A vida de Paulo, irmão, antes do contato com os seguidores de Cristo. Provavelmente o nascimento, eu já falei no começo, a infância de Paulo, do judeu, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 3, e Gálatas 1 e 21, que diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei, nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois, né? Então Paulo, é um discurso de Paulo em sua defesa, quando ele está preso em Roma, né? Ele traz ali a memória da onde ele nasceu, e também dizendo a característica da onde ele também foi instruído. A vida como judeu, zeloso da santa seita dos fariseus, né? Paulo, ele era zeloso pela seita dos fariseus. Isso, irmão, até hoje a gente vê pessoas que nascem numa certa religião, irmão, e guarda no seu coração, e ainda
gosta de dizer, nasci e vou morrer nela. Paulo era criado, ensinado na lei de fariseu. Ele mesmo se declara que guardava, era zeloso. Nós não basta nós ser zeloso, irmão. Ser zeloso é um dever nosso, mas nós temos que ter uma compreensão que a nossa vida será salva através de Jesus Cristo. Terceiro, a vida como perseguidor dos seguidores de Jesus, está lá em Gálatas 3, perdão, irmão, Gálatas 1:13, 1 Coríntios 15:9 e Atos 8:3, né? A conversão de Paulo, os irmãos que se interessar sobre o encontro que Paulo teve com Cristo, está lá em Gálatas 1:15, 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, e Atos dos Apóstolos, de 1 a 19, onde ele ali menciona o encontro que ele teve com Jesus Cristo. A carreira de Paulo como apóstolo: 3 anos na Arábia, foi da onde Paulo saiu com a carta. Foi o período que eu falei para os irmãos que Paulo se converte, ele saindo de Jerusalém para Damasco, ele se converte a Cristo. Ele fica em torno de 3 anos na Arábia, não voltando para Jerusalém. Até então ele ficou só pregando o evangelho nessa região, né, que é mencionado lá em Gálatas 1:17. Depois de 30, Paulo se converteu a Cristo. Aí em 32, 39 depois de Cristo, foi onde Paulo também teve as suas atividades, né, pregando o evangelho. 15 dias da visita, Paulo voltou a Jerusalém. Por 15 dias na visita de Jerusalém, Paulo viu a Pedro, Tiago, irmão de Jesus. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 27. A sua obra na Síria, na Cilícia, na Galácia, nas regiões ocidentais, Macedônia e Galácia. 14 anos, Paulo pregava o evangelho por essa região. Veja o amor que Paulo tinha, irmão Stênio, professor irmão Ronilson, Zé Paixão. O amor que ele tinha pelas almas, irmão Stênio. Então, não é à toa onde ele chega em Éfeso, ele cuidava, se dedicava ali para falar do evangelho. Escreveu a notória em sua epístola 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e possível prisioneiro em Éfeso. Ele também foi preso em Éfeso devido à sua mensagem, né? Um novo evangelho, a mensagem da cruz, né? Quando ele falava do amor de Cristo, onde as pessoas não queriam de forma nenhuma, dizendo que ele estava trazendo nova doutrina, novo preceito. Aí ali em Éfeso ele também esteve preso, foi a primeira prisão de Paulo, né? Aí Paulo já se encontrava, se eu não me engano, estava com Sila, né? Paulo e Sila na prisão. Então Paulo já tinha saído. A primeira viagem de Paulo foi ele, Paulo, Barnabé e João Marcos, como Marco. A segunda viagem, ele saiu, ele, Paulo, Barnabé e João Marcos novamente, só que chegando no meio do caminho, houve uma divisão, onde Barnabé e Paulo ali se dividiram. Barnabé e Marcos voltaram para Jerusalém. Aí, junto com Sila, ele continua a segunda viagem. É muito interessante. Aquela divisão, dando uma reforçada aqui, o que entende lendo aqui o próprio texto é que foi uma ação divina, né? Foi o Espírito Santo que parece que fez aquilo de propósito para que ele se separasse. Sim. Lendo aqui o texto, entende-se que foi uma ação divina para se separar os irmãos, para cada um tomar o seu caminho, para lá na frente eles se encontrarem, ou não? Foi o que eu entendi. Sim. Até porque o que Deus queria na vida de Paulo era que Paulo viesse propagar o evangelho. Deus não queria que Paulo ficasse só naquele. Para isso nós chamamos Paulo de quê? O apóstolo dos gentios, porque era onde Deus queria expandir a sua palavra. E todo, irmão, infelizmente, sempre quando há um crescimento, seja na nossa vida
pessoal, seja em qualquer área que nós vamos tomar decisão, tem uma perda? Tem, mas vai ter um ganho maior lá na frente. No caso aqui, para ganhar precisa perder. Precisa perder. No caso aqui houve uma perda, não que Paulo desprezou o João Marcos e Barnabé. Não, irmão, não desprezou. Ao contrário, ele o amava. Só que naquele momento era uma ação do Espírito de Deus. Foi o que eu entendi. Para que o Evangelho fosse propagado em outras regiões. Amém, irmão? Que aí é onde ele chega em Éfeso, e ali ele prega o Evangelho em Éfeso, e ali ele chega junto com Silas, e o Evangelho começa a crescer de uma forma maravilhosa. Dizem que Paulo ficou aproximadamente 2-3 meses aproximadamente em Éfeso, né? Diz que ficou. Aí Paulo, sendo prisioneiro, irmão, quando ele escreve para a igreja que está em Éfeso, e também na prisão ele escreve Colossenses, Filipenses e Filemon, né? Ali ele já está na prisão, mas ele nunca deixou de amar. Parece que Paulo, sentindo que o aconchego do povo seria o melhor remédio para ele. Paulo parece que sentia que o calor humano fazia bem para ele. Então ali ele declara o seu desejo, e também aqui, como a gente leu aqui, onde ele chama os anciões da igreja de Éfeso, e ele faz um discurso que eu acho que qualquer um de nós, quando sai do nosso lar, a gente que saímos do Nordeste, né, muitas vezes com emoção, chorando porque estamos deixando o nosso pai, a nossa mãe. Paulo ali estava com o coração partido, mas disse: olha, vocês não verão mais o meu rosto. Era como se ele estivesse ali dizendo que aquela situação, aquele dia, aquele seria os últimos dias dele, né? A despedida dele lá em Éfeso. Paulo termina, né, a coletânea para as obras em Jerusalém, no ano 55 depois de Cristo, segundo Coríntios 9, 6:14, 7:1 e 1 Coríntios 16, 1 ao 14. O plano de visitar a Espanha e Roma, né, em 56 depois de Cristo, era um propósito que ele tinha, né, no coração. Quando ele teve a visão, passa a Macedônia, né? Então ele já tinha desejo. Mas quando ele tem essa visão, passa a Macedônia, ele já tinha desejo. Só que o Espírito de Deus guardou. Aí cabe também a gente pôr na nossa vida que muitas vezes nós queremos fazer a obra de um jeito, mas a ação de Deus é diferente, é de outra forma. Paulo já tinha o desejo, mas o Espírito Santo falou: calma, não é hora, a hora certa você vai passar. Nesse discurso, irmão, a gente vai observar o gozo de Paulo pelas vidas, pela salvação do outro homem. Nesse discurso, a gente vai observar que Paulo não estava preocupado, não era com placa de igreja, na sua religião. Paulo não estava preocupado se era fariseu, se era do judaísmo. Não. O que o Paulo queria, o apóstolo Paulo queria, é que a pessoa conhecesse o Cristo. É o que nós temos que fazer hoje, irmão. Nós temos que mostrar ao homem a Cristo. Não temos que se preocupar com placa de igreja. Paulo não se preocupava, irmão. O que Paulo estava preocupado é ver as pessoas ter uma vida de mudança, uma vida totalmente ao contrário do que estava vivendo, como eles mesmos falam que ele era perseguidor da palavra de Deus. Irmão Ronilson, irmão Zé Paixão, tem alguma coisa para falar, meu querido? Pode falar? Amém, obrigado. Muito bem explicado. Não, pode falar. Muito bem explicado. Não tem nenhuma consideração a fazer. Eu só acho assim que o apóstolo Paulo,
e Barnabé, quando eles se dividem, quando foi explicado para os irmãos que teve um consentimento espiritual ali da parte de Deus, eles tinham pensamentos diferentes. Paulo já tinha um conhecimento de João Marcos como alguém que desistiu da caminhada diante dessa dificuldade. No entanto, agora Paulo resiste isso, certo? Paulo resiste isso porque ele achava que João Marcos iria fazer o mesmo, ia desistir na caminhada. Só que Barnabé era um homem muito amoroso, né? Ele já tinha dado assistência a Paulo e agora, como um bom missionário, filho da consolação, ele jamais iria desistir de João Marcos. E lá na frente a gente vê Paulo na prisão pedindo que João Marcos traga sua capa, seus livros, ou seja, João Marcos agora já estava preparado. É isso que o Espírito de Deus faz na vida do homem. Ele faz o homem entender a sua chamada. Somente essa consideração, esse ponto a fazer, irmão Fernandes. A morte de Paulo deu por volta do ano 60, 61, outros dizem 62, né? A morte de Paulo, depois de Cristo, claro, né? No ano 60 depois de Cristo, mas Paulo, o que deixa de legado para a igreja do Senhor, aqui nessa introdução que eu estou falando aqui sobre a carta aos Efésios, o que Paulo mais nos deixa impressionado, irmão, é o zelo, é o amor que ele tinha pelas almas, né? Se a gente lê toda a história do apóstolo Paulo, ele mesmo fala quantas chicotadas, né? Quantas prisões ele passou. A gente sempre fala da prisão, mas Paulo, pelo que eu li, parece que ele foi preso, irmão Estênio, 4 vezes. A gente sempre menciona 3, mas Paulo foi preso 4 vezes devido ao Evangelho. Isso é a lição que ele nos deixa para que nós possamos, todo esse segundo trimestre, lendo e estudando sobre a carta de Efésios, que nós possamos aprender a ter o amor pelas almas, em nome de Jesus Cristo. Pode ser para a igreja. Vou dar continuidade aqui à nossa lição, dentro do tópico que foi me confiado, para a gente discutir de acordo com o que está escrito e com outras fontes que a gente tentou buscar para melhor compreensão da igreja. Muito bem, eu vou fazer a leitura e ao mesmo tempo complementar com alguma coisa que eu vi aqui fora, queridos. O meu tópico que foi me passado é o segundo tópico da lição. Quem quiser acompanhar depois aí, se os irmãos tiverem com as suas revistas, por favor. Diz assim: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore com coluna trabalhada em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade de 25 mil espectadores. Próximo dali estava o estádio com pista de corrida e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Muito bem, queridos, como já disse aqui, essa questão geográfica da cidade e de tempo, aqui aponta um pouco para essa cidade que está sendo referida à cidade de Éfeso. Muito bem, a cidade de Éfeso, como os irmãos devem ter lido na lição, ela fica situada no país, que era um país estratégico, até hoje, para as pessoas que viajam, que fazem o mesmo transporte aquático, eles usam muito os navios.
Então é uma corrente de distribuição de mercadoria até hoje. Agora imagina para a época. Então é uma cidade muito próspera, é uma cidade muito importante para o mundo antigo, para aquele momento, como eu falei, também para hoje. Mas vamos falar do período da igreja de Éfeso em si. Então naquele período, a cidade ela era considerada a capital de toda a Ásia Menor. E junto com o progresso daquela cidade, havia também problemas relacionados à religiosidade. Mas vamos continuar para a gente entender isso. Muito bem. Então aquela cidade fica em Istambul, na Turquia, como diz a lição. Se alguns irmãos quiserem conhecer lá, dizem que é um paraíso para os estudiosos de coisas da antiguidade, os arqueólogos, né? Então fica a 550 quilômetros de distância de Istambul e tinha como principal fonte de renda o comércio. Então era uma cidade que tinha indústria têxtil, lá tinha vinícola de vinho, de uva para fazer vinho, lá tinha fábrica de perfume e lá tinha um dos maiores artesanatos da época, tudo voltado para a fabricação de idolatria. Mas vamos estudar isso logo em seguida. Muito bem, vamos continuar aqui para a lição. Eu não vou ler toda a lição para a gente ganhar tempo. Então, se os irmãos quiserem acompanhar depois a minha leitura, eu vou direto para a igreja, não vou para o contexto religioso, que aí é uma parte muito importante. Aqui no segundo tópico, diz assim: a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Muito bem, aqui nós já entendemos muito claro o tamanho do problema que Paulo enfrentou. Falando de religião, para nós entendermos o tamanho da dificuldade que ele enfrentou, para nós termos uma ideia, a cidade tinha como padroeira, podemos entender assim, uma deusa chamada Ártemis, como nós lemos aqui na revista. Ela, na mitologia grega, ela tinha um irmão, era a irmã gêmea do deus do sol, cultuado pelos gregos, chamado Apolo. Talvez não interesse muito para nós, é mais para a gente se localizar. Aí, vamos lá. Então, Diana, e já para os romanos, tanto também como para os romanos e para os gregos, ela tinha mais ou menos a mesma coisa. Ela era responsável pela prosperidade do povo, responsável pela fertilidade, responsável por toda a vitória daquele povo local. Por isso, imagina para Paulo tentar tirar isto da cabeça daquele povo que foi formado com aquela cultura, como foi falado já aqui antes aqui pelo nosso irmão. Ele comentou a respeito dessa mistura de cultura, que é o helenismo. Então é a mistura de cultura. Imagina um povo, imagina você chegar lá na Aparecida do Norte, pregar o evangelho. Imagina os priores, os primeiros que chegaram lá na Aparecida do Norte, onde todo mundo só conhecia de Aparecida, e falar de Jesus é mais ou menos um grau de dificuldade que nós podemos comparar com Paulo naquela ocasião. Muito bem, mas para dar um entendimento maior para esse momento, nós entendemos que ela era tida como uma protetora. Mais outro problema para aquele povo local: ela protegia o porto, ela protegia o nascimento, a prosperidade, tudo como já foi falado aqui. Mas o que mais me chamou a atenção
é quando eu li, isso que eu estou vendo aqui não é o que está na revista, eu fui buscar algum complemento por fora. Então, o que eu entendi aqui? Ó? Ela era, por ser uma protetora dentro da cultura deles, da fertilidade, ela é cultuada dentro desse templo, culto de orgia para essa deusa. Então vamos entender o quanto Paulo deve ter sofrido, ou deve não, sofreu, porque os textos deixam muito claro. Para nós termos um pouquinho da compreensão de como era aquela cidade, a idolatria também estava arraigada à cultura daquela cidade, até porque tinha uma deusa como a protetora da cidade. A idolatria não poderia ficar de fora, até porque faz parte desse contexto. Muito bem. Então, para nós ter uma ideia de como era a situação da cidade, ficava às claras a prática de ocultismo, de magia, de encantamento, de amuleto, de sacrilégio e feitiçaria. Muito bem, queridos. Como o próprio irmão Ronilson comentou ali, quando ele falou a respeito da religiosidade lá, ele falou da idolatria também. Então, a idolatria estava casada com aquela cultura. Eu queria estar aqui, irmão, por gentileza, vamos ler aqui um versículo para a gente entender um pouquinho melhor. Irmão Fernandes, por gentileza, abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 34 e 35. Para a gente dar uma reforçada no assunto da idolatria. Diz assim: mas quando conheceram que era judeu, todos unimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Muito bem, meus queridos. Nós entendemos que esses 2 versículos falam claramente do tamanho do apego que o povo de Éfeso tinha, da cultura que aquele povo tinha dentro dele, dentro do seu entendimento a respeito dessa deusa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isto que o evangelho, quando ele entra, o evangelho, quando ele é pregado, ele faz mudança. Nós vamos ver isto um pouquinho mais na frente, quando a gente vê o resultado de Paulo, quando ele começou a desfrutar, tirar os frutos do seu trabalho, e nós vamos entender o que o Espírito Santo faz quando opera dentro da igreja. Ou seja, quando ele faz, entra dentro do ser humano, o tamanho da mudança que ele faz. Muito bem, vamos partir para cá, para a minha conclusão do meu assunto. Eu quero convidar todos para a gente ver aqui na questão do último tópico, o 4. Eu quero pular lá para o último para a gente ganhar tempo. Me acompanhe aí, por gentileza. Diz assim: a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Muito bem.
Vocês podem, aqui está dizendo muito claro, eu acho que ficou muito claro a visão do autor aqui da nossa revista, que ele está dizendo que muitas das outras cartas foi proveniente do trabalho de Paulo em Éfeso. Eu quero, queridos, fazer minha conclusão a respeito do tópico que eu já até falei, da questão geográfica daquela cidade, ou talvez a importância do tamanho daquela cidade, juntando com a questão da religiosidade que nós também já vimos. Agora vamos imaginar a dificuldade que nós temos no nosso próprio bairro ou na nossa própria cidade. Já que o nosso comentarista diz que era uma cidade muito grande e importante no aspecto religioso, cultural e econômico. Será que São Paulo não dá para a gente imaginar que tem as mesmas características? Se nós contarmos só no nosso bairro, nós temos aqui, outro dia, pelo menos aonde eu sei, nós temos aqui de 4 a 5 igrejas no bairro da Bela Vista. Será se nós temos noção de quantos salão de macumba temos aqui no nosso bairro? Nós temos mais de 15 salão de macumba dentro do nosso bairro, só que eu conto. Nós temos aqui uma escola de samba que também é um trabalho espiritual ao céu aberto. Mesclagem de cultura, né? Exatamente. Então nós podemos comparar que, se duvidar, o nosso bairro é pior do que Éfeso. Eu estou falando depois do Evangelho. Antes não. Porque hoje também nós temos muito santo. Inclusive você que está em casa querendo estar aqui na igreja e não pode. Então nós temos hoje um estado parecido com a igreja de Éfeso quando Paulo saiu, ou quando Paulo trouxe o evangelho para dentro daquela igreja. Por isso que a questão geográfica ela é muito importante para a gente se situar, para a gente entender a questão daquela igreja e daquela cidade e do nosso bairro, da nossa cidade, e os problemas culturais. Os problemas que nós temos que é muito semelhante. Então a minha conclusão da minha fala fica dentro dessa reflexão, para nós entender que nós precisamos, assim como Paulo, eu li aqui no versículo que o irmão leu, ele fala que Paulo, ele teve um sentimento de muita dor, ele chorou por aquele povo, por aquela cidade, entendendo que a cidade precisava de Cristo, precisava de uma direção. O povo estava perdido, estava sofrendo por cultuar e acreditar em uma deusa pagã, aonde não levava o povo a lugar nenhum. Assim é a nossa responsabilidade, nossa igreja representando Paulo naquela época e naquela cidade. E eu agradeço a minha fala. Aí também. Agora vamos ver o comentário de alguns dos irmãos, se caso vocês queiram complementar alguma coisa. Aí também nos traz a importância que, com toda a dificuldade, com todo o sofrimento que Paulo tinha, ele não cansava de pregar o evangelho. Não importa o tamanho da cidade, o tamanho de bairro, a dificuldade que o irmão vai encontrar, que a igreja vai encontrar, mas a igreja tem que ser a referência. Paulo abriu a igreja ali em Éfeso, mas a igreja se tornou uma referência. É tão provável que a igreja tornou uma referência, que depois que Paulo saiu, veio Apolo, nós já até comentando sobre isso, veio Apolo, depois veio até Timóteo, né? O filho na fé de Paulo, né? Então veja a importância daquela cidade, também do evangelho, porque o evangelho não morreu. Ele cresceu, ele foi crescendo, as pessoas foram tendo conhecimento, presbítero Zé Paixão, presbítero Ronilson. Veja que Paulo demonstra e nos ensina que nós não temos que desistir, nós temos que ir até o fim, porque a cidade poderia trazer obstáculo, mas o obstáculo não foi o suficiente para que ele parasse de levar o evangelho, de propagar o evangelho na cidade, com tanta dificuldade que ele tinha. Eu tinha separado um versículo para a gente encerrar essa minha fala, desculpa, eu falei que ia encerrar, mas esse só um versículo. Atos 20, agora 20, Atos 31. 20, Atos 20 e 31. 20 e 31. Aí vamos encerrar essa importância do que você comentou de Paulo. Atos 20 e 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos
não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. O que o Paulo estava dizendo, que noite e dia ele não se cansava em pregar o Evangelho. Né? Isso, de se dedicar ao trabalho, de chorar por aquelas almas, de se doar por aquelas almas. É o que nós entendemos através desse verso. A cidade de São Paulo, irmão, como a terceira metrópole do mundo, a gente vê que é uma cidade que não para. Ou, falando mais especificamente, não dorme, né? É uma cidade de 24 horas. Quer dizer que, imagina Paulo estivesse na cidade de São Paulo hoje, irmão. Paulo estava dia e noite falando do Evangelho. Paulo não ia cessar, era com lágrima, com dor, mas ele ia trazer o Evangelho para a cidade de São Paulo, com toda a dificuldade. Se fosse no dia de hoje, né? No dia de hoje, mesmo nós temos várias religiões, né? Mas o importante, irmão, que religião que nós falamos, irmão, é passado. É Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da salvação do homem. Irmão Ronilson, irmão Stênio. Então, eu acredito que essa questão da cidade de Éfeso como uma grande metrópole, né, obviamente expõe a igreja a vários desafios, né? Então nós estamos aqui numa cidade multicultural, como era Éfeso, né? Estou comparando aqui a cidade de São Paulo com a cidade de Éfeso, que aqui também é uma grande metrópole, né? Então nós estamos expostos a vários desafios, né? Ao desafio de sustentar, né, a doutrina, porque o escritor aqui, o autor, ele está dizendo que a epístola ela contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, né? Então, a epístola aos Efésios ela é riquíssima, né, na sua teologia, né, no conhecimento, na prática da vida diária dos crentes, né, e como a fé. A fé o que é? É o conhecimento, é como nós captamos o Evangelho, né? Então, e a maturidade, né? Maturidade da igreja. Então é um desafio grande para nós, como igreja aqui, e situada logo no centro de São Paulo, como é a igreja da Bela Vista, né? Então nós temos esse desafio de nos mantermos, né? E não fraquejarmos na fé. Contanto que, diante das cartas que foram escritas aos 7 anjos, a primeira carta foi escrita a Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Então ele dá um conselho aqui para os Efésios, entendeu? Para os Efésios, né? Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você pode ver que no comentário do autor aqui, ele coloca, inclusive nós comentamos em off aqui, sobre, né, o privilégio que essa igreja teve. Primeiro, foi fundada por nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. Aí quem foi dirigir lá, que ele mandou para dirigir? Apolo. Aí, né, assim, antes, né, de Timóteo, Apolo. Né, Apolo. Depois ele envia Timóteo para dirigir a igreja. E a tradição também concorda praticamente unanimemente que João dirigiu aquela igreja e que de lá ele escreveu o Evangelho o Evangelho de João, né? E provavelmente escreveu também as epístolas. Então, uma igreja privilegiada. Dizem que a carta aos Efésios, a carta lá de Apocalipse, você falou, que o anjo revela para João, e João escreve,
Acredita-se que foi em Éfeso, não foi? Que ele escreveu? Agora, Acredita-se que a tradição é que os últimos dias de João, ele ficou na cidade de Éfeso. Então, é uma igreja, né, que realmente foi muito bem. Outra coisa que eu vi que não... bem ensinada até na doutrina. Estruturada na doutrina. Outra coisa que eu vi também no material fora da revista é que a própria Maria morreu na cidade de Éfeso. Vocês viram falar alguma coisa a respeito? Eu vi isso em alguns estudos fora. Eu particularmente não vi. Que a própria Maria morreu lá. Agora o interessante é que em Apocalipse, quando ele diz que deixaram o primeiro amor, irmãos têm, os professores aqui. Não é o foco aqui, não é o Apocalipse. Não é o Apocalipse, mas já falando sobre Éfeso, né? Que no caso aqui é em Apocalipse, quando ele fala que deixa o primeiro amor, que as pessoas tenham esfriado aquele amor, aquela comunhão. Aquele amor, né? que da despedida de Paulo. Despedida de Paulo, que dizer do que o Paulo fez, nós vamos continuar. É o que nós vemos muito hoje. A pessoa aceita Jesus Cristo, nasce no Evangelho, tem aquele fervor, quer que toda a família se entregue para Cristo, sai evangelizando, aí o tempo vai passando, vai perdendo esse amor. Essa identidade. É isso que a igreja de Éfeso, na época de Paulo, ele não perdeu. Por quê? Porque estava bem doutrinada, ensinada com os irmãos que Paulo ali o mandava para dirigir aquela igreja, que era discípulo, né, irmão? Esse primeiro momento que vocês falaram aqui, nós não colocamos aqui também, é casal, né, professor Estênio? A Priscila e Áquila, ele é um casal, né? E o escritor da lição está dizendo que Apolo foi discipulado por eles, né? Você vê Apolo em um nível de eloquência, de conhecimento, um homem que falava com grande conhecimento, ele teve como professores Priscila e Áquila. São pessoas que a gente não vê assim muita ênfase na Bíblia, mas a igreja de Éfeso, ela teve assim os melhores teólogos e professores e assistentes do seu tempo. O resultado era esse, né? Uma igreja fervorosa, uma igreja bem instruída, uma igreja onde tinha a ação gloriosa do Espírito Santo. E Priscila foi instruído, ensinado pelo apóstolo Paulo, né? Pelo apóstolo Paulo, assim como Timóteo também. O Apolo, quando chegou, já pegou a igreja estruturada, mas também com o ensinamento doutrinário do apóstolo Paulo, né? E hoje a gente vê que as pessoas às vezes querem trazer essa mistura, né? Trazer mistura cultural, esquece o que é cultura, esquece o que é aceitar Jesus como Salvador e quer trazer para dentro da igreja. Eu acho que, acima de tudo, né, a igreja tem que ter uma boa estrutura doutrinária, com certeza, né? A igreja tem que praticar, obviamente, né, a unidade, né? Ela tem que fazer esse diferencial, né? Com certeza. Mas acredito que quando a igreja de Éfeso, eu acho que ela deixou o primeiro amor, eu acho que ela esqueceu deste conselho do apóstolo Paulo. No capítulo 4 e no versículo 30, né, ele diz aqui: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Acredito que o trabalhar do Espírito Santo, como selo, né, da promessa, e inclusive até em uma outra versão, né, uma outra versão aqui diz assim, lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Glória a Deus. Quem garante é o Espírito Santo. Glória a Deus. É quem garante. Entendeu? Então como que ele fosse o nosso testemunho. Penhor. Garantia. E assim, e o que é não entristecer o Espírito Santo? É viver em santidade.
É não desapontar, é não É desobedecer. viver em santidade. Até porque nós estamos E o que é santidade? Sim. É separado disso tudo. É viver separado disso tudo. Estamos numa grande metrópole, estamos no meio, várias culturas, várias coisas acontecendo, várias ideias, várias doutrinas, várias igrejas, sabe? Sabe? Mas eu tenho que me manter o quê? Santo, separado. E o que eu acho Separado e unido a quem? a Cristo, Unido a esse corpo que é a igreja, né? que é a igreja, que é Ensinada por que Cristo. o apóstolo Paulo deixa muito bem claro que é esse grande mistério, entendeu? Por isso que ele diz aqui em Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme o quê? Cultura do mundo? Cultura de São Paulo? Da grande metrópole? Não. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Isso é o grande mistério. Glória a Deus. Tem que ser revelado. Através Então você vê a profundidade que tem realmente essa lição. a importância da unidade da igreja. Porque ela Porque traz se a igreja ela se parte, A gente pode ter divergência como pessoa? Pode. A gente pode ser diferente? Pode, deve. Agora, quando fala da espiritualidade de Cristo, então todo mundo tem que ser unânime. E é bom aqui falar, né, irmãos Nêmio, os professores aqui, que como nós estamos aqui na escola bíblica, as pessoas acham que a igreja é um local onde as pessoas vêm, que as pessoas têm que ser servidas com alimentação, que é um local de assistência social. Paulo ensina aqui em Éfeso, ou em Efésios, que o principal é nós ensinar o caminho. Ensinar, se nós pegar aqui em Efésios, capítulo 4, e o versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, piedoso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Quer dizer, ele traz a essência do Evangelho. Você não está tirando a importância da ação social, né? Você não está tirando a importância, mas está dizendo que o principal é você levar a Cristo para essas pessoas. Até porque a fome física, ela come amanhã e matar de novo. Mas o alimento espiritual, uma vez que ele seja cultivado, ele nunca... Uma fonte, né? Exatamente. Ele nunca deixa de jorrar dentro de nós. É isso que quer dizer? Sim, porque o lado social a igreja vai ter, sempre vai ter, sim, irmão. Mas não é a essência da igreja isso, como muitos pensam. Muitos pensam que a igreja a essência social. Não. A igreja de Cristo, a essência é Cristo, é o Evangelho. O apóstolo Paulo, o irmão Stênio até citou aqui, ele diz no capítulo 4 mesmo, no versículo 24, diz: e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade, pelo que deixais a mentira. Quer dizer, falando a verdade. Paulo está enfatizando em Éfeso aqui, que nós temos que viver o Evangelho. Nós não temos que achar que dando um quilo de alimento, irmão, é o suficiente. Porque nós podemos dar um quilo de alimento hoje, amanhã a pessoa não vem mais para a igreja. Mas Paulo está dizendo, não, é a palavra, é Cristo. A cidade de Éfeso tinha suas dificuldades? Com certeza tinha, irmão. Tinha gente carente? Tinha. Mas a maior carência do ser humano é a falta de Cristo. É a maior carência do ser humano. E uma coisa que o irmão Stênio falou aqui que eu achei muito interessante para complementar ou para endossar, né? É que o contexto cultural terreno, né? Os seus parâmetros é coisa terrena. E o contexto cultural, se é que podemos falar assim, da igreja, o seu contexto é espiritual. Ou seja, não tem nada a ver com coisa da terra. Poderemos até
praticar na terra coisas que vêm do céu, né? Coisas que vêm do céu ser praticado na terra, mas o parâmetro não é terreno, ele é divino, ele é espiritual. Certo, professor? Na última lição, para encerrar, agora sim, para encerrar minha fala. Na última lição, nós estudamos a respeito de alguns assuntos importantes dentro do que o irmão Estênio comentou aí da santidade. Lembra da última lição, né? Sim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ele falou, o irmão Estênio acabou de falar, que a santidade é o que o homem precisa para encontrar com Deus, não é isso que você falou? Você usou outras palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Muito bem. Lá naquela ocasião, na última lição, eu me lembro perfeitamente que no tópico que foi me confiado, o autor ele tem uma frase que não sai da minha mente, que ele diz que o pecado, ao contrário da santificação, ou do processo de santificação, o pecado que ele é cometido, quando o cidadão comete ele, a igreja, algum dos irmãos comete, de uma forma consciente, é tido como apóstata. É diferente de você pecar de uma forma natural, porque está dentro da natureza adâmica, ainda foi o que nós vimos na última lição, o ser humano, por isso que ele tem esse conflito, não é isso? O pecado quer puxar e o Espírito Santo traz para o eixo. Aí ele vive esse processo de santificação, porque a carne quer puxar e você corrige e faz a vontade de Cristo. Mas quando o cidadão faz de uma forma premeditada, aí sim, de acordo com o autor dessa revista da última passada, ele leva a entender na visão dele que o cidadão está sendo apóstata. Aí nós já sabemos o perigo que tem. E encerra minha fala. É por isso que eu vejo essa questão da santidade uma coisa assim muito mais sublime, sabe? Eu vejo a questão da santidade é uma coisa muito mais profunda. Em que sentido? Se eu me isolar, for lá para o meio do deserto, ficar sozinho, não ver ninguém, será que eu vou estar praticando a santidade na sua essência? Será que o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, né, sobre o viver Cristo através da unidade, né, de uns para com os outros em amor, né, é o medo do pela pecado, atuação do Espírito Santo, né? Será que não é isso que é a santidade na sua, né, na sua mais alta, vamos dizer assim, definição, né? Você quer dizer que para mostrar a santidade precisa ter contato com gente. Porque senão você sozinho. eu vou me esconder, eu vou ser um eremita, sabe? Não, professor, ou até medo não mesmo, faz sentido. ou até medo mesmo do pecado, né? Por exemplo, eu tenho medo do pecado, mas será que essa santidade, essa salvação está operada em mim mesmo? Porque se eu tenho medo do pecado, é um sinal de que eu ainda não tenho consciência dessa libertação. É ou não é? Porque quando você tem consciência dessa libertação, o que acontece? Você não tem medo do pecado. Por quê? Porque você não vai praticar. Porque o pecado não vai ser, ele é uma ameaça, mas ele não passa a ser uma ameaça para você, porque você já está purificado. Qualquer um pode cair, mas você já tem a mente, uma consciência de que o pecado faz mal. Então você não vai ter medo dele. Você já tem consciência de que você está vivendo na santidade, na salvação. O pecado não domina mais o crente, né? Exatamente. O pecado não tem mais poder sobre o crente. Né? O crente pode ser induzido a pecar, mas o pecado não vai ter mais, não alimenta mais o crente, não tem mais poder, né? Não tem mais poder sobre o crente. É por isso que ele falando aqui no capítulo 4, a partir do verso 3, né? Traz o título aí como unidade da fé. Aí ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus
e Pai de todos, o que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aí mais abaixo ele diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Esse é o propósito. É o propósito da formação, da manutenção da igreja. Entendeu? O mistério revelado que ele coloca aqui no capítulo 3, né? Sabe? A demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Ele está falando da igreja. Mas é bom lembrar, irmão Estênio, que também nos dias atuais, até mesmo no meio dos nossos, existe uma fragilidade de alguns quando existe algum tipo de cobrança e o cidadão ele pensa em desistir. Existem muitos que, quando eu falo de desistir, não de desistir de Cristo, mas de congregar naquela igreja, ele procura outro lugar, porque ele não está sujeito, a minha opinião, eu vejo isso como uma fraqueza. Isso abre-se um precedente para ele chegar naquele lugar onde ele sai, que ele já está preparado ali, vai para um lugar, chega lá. Eu conheço bem uns 4, que ele foi para um lugar, chegou lá, não gostou, porque já estava acostumado aqui, não se submeteu à doutrina da igreja, foi para outro lugar, não gostou, porque ele já estava acostumado, foi para outra, ficou pulando, hoje está aí desviado. Pessoas levadas a... Então eu acho que isto é um perigo também. Nós estamos falando de santidade, está fora do contexto. Ou você não vê isso como uma coisa perigosa? Eu vejo que há... Também eu não vou pegar e colocar, culpar somente esse indivíduo. Há realmente muitas vezes uma falha de sistema. Também é. Mas ele pode questionar isso, há uma falha ele pode questionar, mas não deixar isso chegar ao ponto dele querer sair dali, porque problema ele vai encontrar em todo lugar. Mas aí também depende, irmão, se essa pessoa já tem estrutura, né? Então, às vezes ela não tem. Eu conheço os 4 que estão perambulando por aí, porque não. Mas de repente ela não tem estrutura. Mas Por é isso precisa de um o cuidado maior. o que eu vejo, irmão, hoje, é que até o nosso professor, né, o nosso teólogo, o irmão Estênio, ele sempre falou isso, irmão. E eu costumo também até falar isso também, que cura, milagre, não segura crente em igreja, irmão. Quem segura crente, quem sustenta é a palavra. Então hoje, irmão, professores, a palavra muitas vezes está deixando em segundo lugar. Vamos dar continuidade à lição terceiro ponto da lição, o propósito e a mensagem. O propósito e a mensagem. Vamos estar falando desse ponto da lição, aonde trataremos de alguns assuntos de fundamental importância para a nossa compreensão. Esse ponto da lição nos mostra que não havia um problema expresso, um problema explícito no momento, mas nós observamos que o apóstolo Paulo, sobre a carta de Efésios, ele vai tratar de alguns assuntos, dando assim uma ênfase, porque haviam nesta igreja novos convertidos, pessoas que estavam vindo de uma cultura de onde nós observamos do mundo helênico. E quando nós olhamos para esta expressão mundo helênico, nós sabemos que culturalmente era uma cultura mesclada de grego-helenismo. E aí nós observamos uma cultura que propaga a imoralidade,
que propaga algumas coisas erradas. E esses novos convertidos, saindo desse mundo de imoralidade, de bebedeira e tantas outras coisas, eles vêm a um outro convívio, a um convívio com a igreja, com os santos. E quando eles vêm para esse convívio, certamente infere-se do texto que eles poderiam ter algum receio, porque eles estavam acostumados com uma cultura da qual eles faziam as coisas por medo, ou até mesmo para agradar os seus deuses, dos quais eles ali adoravam, mas ao mesmo tempo eles estavam deliberadamente acostumados com esse ritmo, com essa forma de viver. Portanto, eles tinham as suas superstições, e por conta dessas superstições, poderia ter a situação do medo. E talvez ao ser inserido no contexto cristão, no convívio dos santos, eles apresentassem algum receio, alguma dificuldade com o seu desenvolvimento na fé. A ponto de o apóstolo Paulo deixar bem claro para eles, é o que eu entendo aqui de Efésios 1 e 20 a 22, eu entendo que Paulo, quando ele diz para os Efésios, vamos fazer a leitura aqui, vamos fazer a leitura, Efésios 1 e 20 e 21 e 22, ele diz que Jesus Cristo é o cabeça. Ele não tinha mais que ter medo agora de qualquer situação que eles pudessem já ter acontecido com eles no passado. Medo de Deus, de demônio, de qualquer superstição. Por quê? Porque agora tinha um que é o cabeça. E esse, como cabeça, ele diz aqui em Efésios 1 e 20 o quê? Que manifestou, Deus, manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e assujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Portanto, aqueles que foram inseridos, e nós não temos mais que ter medo de qualquer situação da vida passada, ou o crente não tem que ter qualquer superstição, porque quem manda sobre todas as coisas é Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Paulo anima esses discípulos, esses novos discípulos, com estas palavras. E aqui fica o meu comentário, que uma pessoa que vem para a igreja, um novo convertido, ele precisa encontrar um ambiente para que ele possa desenvolver a sua fé, por meio de pessoas experientes, por meio de pessoas que de fato têm compromisso com a palavra, têm compromisso com o ensino da palavra, e para que possa dar norte para essas pessoas. Porque quando eles vêm do mundo, eles vêm cheios de situações ao contrárias, como práticas imorais e vícios, como foi o caso aqui desses novos convertidos de Éfeso. Mas o apóstolo também, ele dá ênfase não só a esse ponto, como também para algumas situações que faziam parte do mundo helênico, como as suas religiões de mistério e magias, cultos a demônios, cultos que nós podemos dizer assim, estranhos, Pessoas que, como acabamos de dizer, foi preciso ser encorajadas por Paulo por conta dessas superstições, que era considerado como culto de mistério. Um mistério estranho, um mistério diferente, que nós não vamos poder aqui nos aprofundar, porque no nosso vídeo, depois do que os irmãos assistirem esse vídeo, nós vamos continuar comentando pelo grupo do WhatsApp. Mas ele dá ênfase também a que estas pessoas,
ao sair desse mundo de imoralidade, de bebedeira, eles estavam agora vivendo um novo contexto, né? E esse novo contexto que eles estão vivendo, eles têm que ter um novo estilo de vida. E nós vamos ver essa referência bíblica também em Efésios 2, do 1, Efésios 2, do 1, 2 e o 3, que diz assim: e vos edificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O contexto de uma nova vida, Paulo expressa aqui, para que eles pudessem estar andando pela palavra de Deus, tendo um novo contexto. Nós ainda observamos aqui uma outra ênfase do apóstolo, trazendo assim como solução e direção para a vida desses novos crentes e até mesmo para a igreja. Uma certa preocupação entre judeus e gentios em promover a unidade e a paz entre esses dois grupos, judeus e gentios cristãos. Paulo se preocupa de trazer para estes dois grupos agora, que ainda que pudesse ter qualquer animosidade, qualquer desavença, nós sabemos que os judeus eles sempre quiseram desprezar os gentios, até mesmo os convertidos, por primar por a sua teologia, né? Teologia do judaísmo, e querer desprezar o gentio como era a cultura deles, por ser um povo que não fazia parte da comunidade judaica. Mas Paulo nos deixa bem claro que Deus, ele não tem dois povos. O plano de salvação não foi meramente para os judeus como aqueles que fossem os filhinhos amados, de maneira nenhuma. Nós observamos que Paulo deixa bem claro que Deus ele tinha um único povo. Deus ele tem um plano que não tem segundo plano, um plano que de fato é o plano que ele tinha para formar uma igreja de judeu, de gentios e de todos quantos viessem aceitar Jesus como Salvador. E nós observamos que ele teve essa preocupação de tirar essa suposta contenda que pudesse vir a acontecer. Nós não vemos bem aqui um problema, mas em algumas situações da história do judeu com o gentio, nós vemos conflitos, né? Que não foi bem o caso, mas Paulo deixa bem claro e fica bem declarado aqui que Deus tem um projeto, né? E o seu projeto é a igreja, é um povo salvo, é um povo eleito. É algo que é além de uma cultura local, é algo que não é definido por uma cultura. Ou seja, se fôssemos falar de cultura, a cultura é a divina, é aquela que vem de Deus para nós. E isso os judeus tinham que compreender. Já vi muitos pregadores dizendo que, graças a Deus, que os judeus rejeitaram a Cristo, assim sendo, nós fomos salvos. Não, irmãos, nós não somos um segundo plano. Nós fazemos parte do plano de salvação. Fomos eleitos desde a fundação
do mundo. Esse é o plano de Deus para a vida da igreja, né? Então nós observamos que Paulo se preocupa em deixar isso bem claro. Amém, meus amados? E também nós observamos que aqui na continuação do texto, ele mostra bem claramente que sobre as premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. E a partir de então, nós entendemos que os estudiosos tiveram essa epístola como um tratado teológico, ou seja, assunto dos quais, como principal desse tratado e teológico, nós observamos já no segundo tópico da lição, a mensagem, nós observamos dois pontos fundamentais e temáticos, que é Cristo como cabeça da igreja e também a igreja como o seu corpo. E quando nós chegamos nesse ponto, meus amados irmãos, é interessante nós observarmos uma coisa: um corpo sem cabeça, ele não tem autonomia, ele não tem direção, ele não tem rumo. Ou seja, a igreja, ela é dependente de Cristo como o seu fundador, como o seu orientador, como aquele que os conduz na direção das mansões celestiais. Então a igreja logo existe porque Cristo as orienta, porque Cristo é o conhecimento de Deus para nós, porque Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Mas nós observamos que a partir desses dois temas, né, a ser considerado como um tratado teológico, desenvolve-se alguns tópicos temáticos aqui sobre o mesmo eixo, a qual são a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui uma referência, mas das quais já fica entendido para todos os irmãos que o plano de Deus, ele foi executado por meio de Jesus Cristo, e também a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Ou seja, a pessoa que tem a salvação, ele vai ter a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Isso é muito interessante, porque aquele que é salvo, essa salvação, ela não se aprimora, ela não se garante senão pela ação do Espírito Santo. E o que se trata de penhor, nós sabemos que o penhor é a garantia de algo, né? Ou seja, o Espírito Santo é aquele que se manifesta na vida dos salvos. Se você é salvo, você tem a manifestação do Espírito Santo, iluminando e fortalecendo. Nós sabemos que Jesus nos prometeu o Espírito Santo, a qual também foi prometido, como pela passagem de Joel, como o Espírito da promessa, a ser concretizado, a ser realizado isso no dia de Pentecoste, quando ele veio para cumprir esta promessa, para ficar com a igreja de Deus até que venha a consumação dos séculos, porque seremos certamente arrebatados nos céus ou ressuscitados pela unção e ação do Espírito Santo. Nós observamos também que o terceiro ponto aqui desse tratado, desse eixo, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A cruz de Cristo era a mensagem pregada para a salvação daqueles que iriam crer em Jesus Cristo, porque por meio da sua morte houve perdão de pecado, porque por meio da sua morte houve reconciliação dos povos. E nós observamos também ainda o quarto ponto desse tratado, como a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo foi aquele que revelou esse projeto de Deus em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Esse novo estilo de vida, nós observamos que ela é desenvolvida
com base na unidade e na comunhão do Espírito Santo, na frutificação e na adoração e na intercessão no Espírito. No Espírito. Irmãos, eu fico pensando que muita gente pensa que ele tem que ser levado, conduzido por o que ele pensa. Ele não se enquadra dentro da palavra de Deus. Muitas das vezes até se desfaz do ensino da palavra. Muitas vezes até se desfaz daqueles que se preocupam em ensinar. Isso é muito ruim e prejudicial para quem pensa assim. Porque até para orar, meus amados irmãos, até para orar, a pessoa tem que ter uma teologia. Por quê? Porque se ele não tiver uma teologia correta, boa em Cristo Jesus, ele vai orar errado. Ele vai criar heresias como uma forma de orar. Mas nós observamos aqui que esse novo estilo de vida, ele se baseia na unidade, ele se baseia na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, ou seja, os frutos, não vai ser um fruto de contenda, não vai ser um fruto de menosprezo, não vai ser um fruto de achar que sabe tudo, de maneira nenhuma. Esse fruto vai ser fruto que vai produzir pessoas que vêm conhecer Jesus. O nosso professor Estênio, numa lição da escola bíblica, ele nos falou uma coisa muito interessante, que dar as coisas para alguém não é o maior ponto da igreja. Ele nos disse isso e eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele disse que o maior ponto principal da igreja é fazer discípulo, é sentir no íntimo do seu ser aquele desejo de fazer discípulo. E isso é fruto verdadeiro. Isso é fruto verdadeiro, fazer discípulo de Cristo. Esse é o sentimento que tem que estar no meu e no seu coração, como fruto e como um novo estilo de vida. Nós observamos também que essa pessoa passa a viver uma vida de intercessão no Espírito Santo. Quem vive na intercessão, só para concluir aqui a minha fala, neste último ponto aqui desse tratado, é que ele não ora, irmão, segundo o que ele pensa, como um todo-poderoso. Às vezes eu fico falando essas coisas, mas é para que os irmãos entendam que aquela pessoa que ela é intercessora, ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus jamais vai fazer dela uma pessoa exclusiva e autônoma, independente da igreja e da sua liderança, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos viver essa nova vida e manifestar Cristo verdadeiramente por meio das nossas ações. Nós observamos aqui que o novo relacionamento conjugais, certamente aquele povo tinha uma forma de um relacionamento conjugal marcado por 3, 4 relacionamentos, mas agora nós sabemos que Deus ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, ou seja, o homem é marido de uma só mulher e a mulher é esposa de um só marido, educando seus filhos para servir ao Senhor. E tudo isso foi passado como um novo estilo de vida. E nós observamos também que eles agora tinham uma luta, não mais contra um contexto cultural, mas eles tinham uma luta contra o diabo. Lá em Efésios capítulo 6 em diante, nós vemos as armaduras daqueles que são salvos, daqueles que lutam, que militam contra as forças do mal. E eles agora tinham essa armadura para lutar contra o diabo e o adversário das vossas vidas. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina com fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que espera que a igreja faça. Que este ponto da lição os irmãos possam compreender e discutir domingo, às 16h, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus
por esse trabalho de uma forma com essa dificuldade que estamos de fazer. Estamos progredindo. Quero agradecer você que está emprestando o seu tempo para nos ouvir e aprender também, não só com a gente, mas com a palavra de Deus, que é ela que está sendo pregada. Quero agradecer vocês pelas perguntas que vocês fazem, aproveitando o momento e fazer também um apelo para vocês fazerem, as pessoas participarem mais, porque eu observo ali, assim como os irmãos aqui também, que tem 2 ou 3 que perguntam. Vocês têm a oportunidade de perguntarem, aqueles que não fazem, tiverem alguma dúvida. Essa é a minha fala e agradecer vocês por tudo, em nome de Jesus. Também quero agradecer a Deus, agradecer aos professores, irmão Nilson, irmão Zé Paixão, irmão Estênio, e agradeço a você também, que dá a oportunidade de nós levar até você o ensinamento da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Em complemento da fala do nosso superintendente Zé Paixão e o professor Fernandes, quero também aqui pedir a você que participe. É a forma de crescer na fé, é pela palavra. É o próprio ensinador aos Efésios que nos diz isso, é o próprio Cristo que nos diz isso. Só existe fé por meio da palavra, porque a palavra testifica de Cristo. Faça suas perguntas e chegue às suas conclusões, porque nós queremos um povo bem ornamentado no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até domingo nós estaremos lá para discutir os assuntos em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado neste projeto, em especial ao nosso pastor Ricardo Lamano, que tem muito contribuído para a nossa escola bíblica dominical e que não tem deixado esta obra parada. Quero agradecer aos irmãos, você que está nos acompanhando agora pelo Facebook, também pelo nosso canal no YouTube, Também quero lhe convidar a responder às perguntas, que serão aí providenciadas para os irmãos responderem, Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestão, algum comentário, poste lá, que nós estaremos com todo prazer, com toda a dedicação e daremos importância para os seus comentários. Amém, irmãos? E agradecer também ao nosso editor de mídia, ao nosso irmão Tiago, e ao nosso querido presbítero e também superintendente da nossa escola bíblica dominical, nosso irmão Ailson Batista. Que Deus possa te abençoar, meu grande irmão. Deus abençoe. Viu? Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe. Posso crer.